O programa Afinando Ideias com o Dr. Pinheiro é um oferecimento do Instituto Doutores do Brasil, Silver & Gold, artefatos de ferro com fabricação e locação de equipamentos para a sua obra. Olá, amigos! O nosso programa de hoje retorna a temas da mente humana. Vamos falar sobre o perseguidor. Insistente e obsessiva, chegando inclusive a agressões físicas e ao assassinato. O assassino de John Lennon era uma dessas figuras, mas nem sempre o perseguidor quer a morte, podendo ser apenas uma forma de conseguir a atenção e um relacionamento íntimo com o perseguido. Muitas pessoas famosas são vítimas de stalkers, levando até mesmo algumas delas a desistir da carreira para ficar livre do seu perseguidor. Agora, com a evolução tecnológica, temos o cyberstalking, o perseguidor virtual, que escolhe suas vítimas na própria rede. Há pessoas que não fazem nada no dia a dia, senão divulgar nas redes sociais. Vocês já viram? Partiu almoçar, partiu trabalhar, etc. Essas postagens excessivas, com muitas fotos de amigos, familiares, locais de trabalho, muitas vezes com a intenção de promoção social, são as fontes de onde o mal-intencionado internauta tira seus elementos para se aproximar de suas futuras vítimas. Essas postagens excessivas levam a uma situação de vulnerabilidade nas redes sociais. Como já tratamos aqui no nosso programa com Eduardo Pinheiro, especialista em segurança das comunicações. Esse tema e outros relacionados, como a inimputabilidade penal e a internação compulsória, serão tratados no Fórum do Cérebro Médico Jurídico, realização da Psicocare Saúde Mental, que ocorrerá em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, na FDV, no dia 16 de novembro deste ano, tendo como um dos seus organizadores o médico Dr. Vicente Ramatiz Lima, que é o nosso entrevistado de hoje. Não saiam daí, o nosso programa já está começando. Novamente aqui com o Dr. Vicente Ramatiz. É sempre um prazer recebê-lo, doutor. Sou sempre com assuntos bastante interessantes, né? Falando sempre da mente humana. E agora nós teremos um fórum do cérebro, médico jurídico. E o senhor é um dos organizadores. Fale-nos um pouco sobre esse fórum. O Fórum do Cérebro, ele ocorre basicamente mensalmente aqui no estado, sempre com temas diferentes a serem discutidos. No mês de novembro, nós vamos estar fazendo a discussão médica jurídica de temas que são atuais e que causam impactos e controvérsias dos dois lados. Por exemplo, a questão da internação involuntária. Então, nós vamos ter um médico, no caso, o Dr. Fernando Furieri, que é um psiquiatra muito conceituado, experiente, capixaba, pesquisador de estimulação magnética transcraniana e outras coisas. Ele vai estar falando, pelo aspecto médico, quando que um paciente deve ter a internação involuntária, em que momento que isso pode acontecer. Essa pergunta é importante, porque eu, como psiquiatra, eu sei, as famílias estão sempre abordando, é muito comum. Eu falar, olha, eu tenho um irmão que está num surto, mas ele não aceita tratamento, ele está trazendo risco para ele está trazendo risco para a família, ele está colocando meus pais idosos. Então sempre tem uma história dessa, né? É uma esposa que quer internar o marido, é um marido que quer internar uma esposa que está em surto, ou está muito atual a questão das drogas, da dependência química, que o indivíduo, de repente, ele cai num quadro de abuso, do qual ele não consegue sair sozinho e reluta em ter a ajuda. Então, nós vamos estar discutindo um médico psiquiatra falando sobre
quando e como. Até mesmo para a questão da eficácia, né? Até que ponto vai ser eficaz uma internação compulsória, né? Involuntária, como o médico diz e o juiz diz. O senhor usou o termo jurídico, é exatamente isso. A internação involuntária no termo médico. E aí já cabe ao juiz que vai determinar essa internação compulsória. Então vamos ter lá um juiz experiente, tratando do aspecto legal de quando que a justiça, através das indicações médicas e da solicitação da família, quando que o juiz vai determinar isso. Esse tema ele é muito atual. A nossa sociedade está aí com questões de drogas e também tem um outro aspecto que meio que se misturou, o lado ideológico com o lado médico também. Então se passou a ter uma discussão ideológica em cima da parte médica. Nós temos que ter um olhar essencialmente técnico nesse assunto. E a vantagem de um fórum desse é que nós vamos ter profissionais técnicos na área com capacidade para esclarecer melhor ao público que vai estar presente falando isso. Até o médico, porque ele que deve dizer até mesmo da eficácia de um tratamento quando a internação é involuntária, não é mesmo? Porque não sei se toda e qualquer internação involuntária não seria ineficaz. O que o senhor acha sobre isso? Olha, na minha experiência, muitas vezes a família veio me procurar para pedir uma internação involuntária e a gente conseguiu perceber que havia uma condição de fazer o tratamento ambulatorial. E também acontece o contrário. Em muitas situações, pelo histórico do paciente que a família nos procura, a gente vê que o melhor é indicar uma internação involuntária, porque é um paciente que já utilizou várias medicações, teve várias recaídas, ou o próprio momento dele, também que existem outros fatores para serem considerados, como a questão da ideação suicida. São vários fatores. O importante é que teremos pessoas capacitadas discutindo esses pontos e colocando. Perfeitamente, aspectos médicos e aspectos jurídicos. É muito interessante. Eu não sabia que estava acontecendo todo mês, mais ou menos, mais ou menos uma vez por mês, né, está acontecendo esse fórum. O Fórum do Cérebro. O Fórum do Cérebro ele traz vários, cada mês ele é com um tema diferente, né? Sobre, já discutimos deficiência intelectual, autismo, tudo que se refere a neurociências, ao nosso desenvolvimento, ao nosso modo de viver, a vida saudável do cérebro, a prevenção do envelhecimento do cérebro, nós estamos com os profissionais de ponta discutindo. Muito bem. Nós vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista e já voltamos. Não saiam daí. A Silver & Gold Artefatos de Ferro dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Venha agora mesmo. Estamos te esperando.
Casa Ermelinda. Ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil. Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso. Não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando aqui com o Dr. Vicente Ramatiz, falando sobre o Fórum do Cérebro Médico Jurídico, que vai acontecer no dia 16 de novembro, aqui em Vitória, na FDV. E um dos temas é sobre o perseguidor, né, o stalker. O senhor poderia nos falar alguma coisa sobre essa personalidade? A questão do stalker, ela tem sido muito debatida entre as pessoas, mas sempre de forma um pouco curiosa. Esse termo ele passou aqui no Brasil a ser um pouco confundido com a questão cibernética, né? Sim, existe o perseguidor cibernético, mas nós estamos nos referindo àquele personagem, aquele indivíduo que persegue de forma obsessiva a sua vítima, por motivos diversos, às vezes simplesmente por interesses diversos, desejos diversos, talvez até de morte. Às vezes pode ser a questão de se perseguir uma celebridade, às vezes é simplesmente alguém que não soube lidar com não, de um relacionamento que não aconteceu ou que interrompeu. São várias faces que são observadas na questão do stalker. O importante é que, ao contrário dos Estados Unidos e alguns outros países que já têm leis específicas para esse caso, que protegem principalmente as mulheres, né? Lá se comprovadamente alguém começar a perseguir outra pessoa, ele tem leis que vão colocá-lo na cadeia. Aqui não existe como lei. Então, até onde eu sei, o senhor mesmo poderia falar melhor por isso, as ações do stalker é que geram algumas contravenções, mas o nosso objetivo é trazer informações para a sociedade. Nós precisamos ter uma ideia melhor dos diferentes tipos de perseguidores. Então, estaremos falando sobre esses perfis de pessoas e como eles, as muitas maneiras de perseguir. Perfeitamente. E nós teremos também um especialista na área jurídica sobre o perseguidor. Sim, nós vamos ter eu vou ter o prazer de estar também nesse fórum falando sobre uma parte dessa questão do stalker, mas nesse fórum nós temos o prazer, a honra de contar com a doutora Hilda Morana, que é hoje uma psiquiatra forense muito conceituada no país. Ela é de São Paulo. Nós frequentemente a vemos em programas de rede nacional famosos, como Fantástico e outros, falando sobre os casos mais famosos da atualidade, como Maníaco do Parque, caso Suzano Richthofen e outros. Nós vamos estar tendo o prazer de recebê-la aqui para estar falando sobre a personalidade psicopata especificamente. Ela vai estar nos trazendo quais são as características de alguém que é uma personalidade psicopata,
como que esse indivíduo age, quais os riscos que ele traz para a sociedade em si. Muito bem. E outro tema também será sobre a inimputabilidade penal. Sim, para falar isso nós vamos estar contando com o desembargador Dr. William Silva, que vai estar nos trazendo. E justamente essa inimputabilidade relativamente à doença mental. Não vai se tratar de outros tipos de inimputabilidade, porque não seria o caso de um fórum do cérebro. O cérebro humano realmente, mais do que o cérebro, a mente humana é realmente algo desconhecido. Não é? Então, como é que vai ser tratada essa questão lá no fórum? A lógica que nós traçamos é ter o tema que é médico e termos a contrapartida jurídica, porque é exatamente acima disso que nós temos visto que na vida prática da sociedade atual as pessoas estão confundindo esse tema. É muito comum você ouvir falar, falou então um psicopata. E muitas vezes a pessoa que está falando isso, ele não sabe exatamente do que se trata de se referir a alguém, virou um termo pejorativo, né? Então, às vezes até o próprio, né, que está falando. Nada melhor do que nós temos uma profissional da área falando isso sobre o aspecto técnico. Olha, é considerado psicopata, um indivíduo que tem um perfil assim, que age de tal maneira, que nas situações o esperado dele é esse tipo de coisa. Muitas vezes também pode ser uma questão de debilidade mental, é uma outra visão aí, né? É outro tipo de delinquente, né? Que pode se delinquir em razão de uma debilidade mental, uma idiotia. Existe isso, o senhor que está acostumado com essa... Existe sim. É muito frequente que pessoas, às vezes, quando avaliadas em perícia, que cometeram atos ilícitos, tem a questão do indivíduo que tem o transtorno psicológico, mas tem o indivíduo que tem a deficiência intelectual, tem o indivíduo que tem o transtorno de personalidade psicopata, propriamente dito, como está sendo dito. São várias facetas, né, que o cidadão apresenta para cometer o seu crime. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos com esses assuntos extremamente interessantes. Não saiam daí, já voltamos. A Silver & Gold, artefatos de ferro, dispõe de um serviço agregado para os nossos clientes com decisões técnicas e comerciais, supervisão e orientação, acompanhando a obra diretamente no campo. Oferecemos ao mercado uma ampla linha de sistemas construtivos que atendem de forma eficiente e eficaz às necessidades dos mais variados tipos de obra, tais como pilares, vigas, lajes e outros. Escoramentos metálicos, travamento de pilares e vigas, betoneiras CSM 400 litros, andaime fachadeiro, bandeja de proteção, artefatos de ferro em geral. Silver & Gold. Estamos localizados em Santa Teresa e atendemos a toda a região. Entre em contato agora mesmo através do nosso WhatsApp 27 98155 2626. Na charmosa cidade de Santa Teresa se encontra um local incrível para você fazer sua festa ou evento. Casa Ermelinda. Um ambiente requintado, o cenário perfeito para sua festa se tornar inesquecível. Com espaço para 1.200 pessoas, a casa conta com 2 níveis diferentes e ainda uma área externa para eventos de menor porte. Temos a melhor estrutura para lhe atender. E mais, o nosso buffet tem um cardápio variado que vai te surpreender. Por que falar mais se você pode conhecer de perto? Vem agora mesmo, estamos te esperando. Casa Ermelinda, ligue 27 99969 3830 ou visite o nosso site casaermelinda.com.br. O sonho de fazer um mestrado ou doutorado está mais perto de você. O Instituto Doutores do Brasil, IDB, foi fundado com a finalidade de lutar pela ampliação do acesso aos graduados aos cursos de especialização, mestrado e doutorado, diante do reduzido número de ofertas de vagas e da grande demanda do mercado. Mestrado e doutorado em Buenos Aires, com diploma validado no Brasil.
Inscrições abertas. Fale com o IDB. Ligue 0800 027 1111 ou acesse o nosso site www.doutoresdobrasil.com.br. Você que está precisando de trabalhar, é um bom motorista, responsável, educado, cuidadoso, não perca mais tempo e trabalhe com o Uber. Se você não tem o carro, nós temos o carro ideal para você. Ligue para a JRP Locadora e comece a ganhar dinheiro imediatamente. Temos a melhor relação custo-benefício. Não perca tempo. Ligue agora 27 99254 0384 ou 27 99769 6913. JRP Locadora. Retornando com o Dr. Vicente Ramatiz. Doutor, eu sou muito curioso o que um médico, como é que um médico vê um cidadão que diz, até mesmo para as autoridades, olha, eu faço porque eu tenho papel de doido, eu tenho atestado, eu sou doido, então por isso que eu faço. Eu fiz isso, fiz aquilo e vou fazer mesmo porque eu sou doido. E a gente vê que não é bem assim, parece que a pessoa está se aproveitando de alguma situação. Como é que o senhor vê essa figura, a personalidade, esse tipo de personalidade? Quando se escuta uma coisa dessa, nós pensamos em cima de dois aspectos, né? Primeiro, o indivíduo que está um pouco sem censura e realmente pode estar em algum tipo, num surto. Mas também temos que considerar a questão da nossa cultura brasileira, que acredita muito em sair incólume das suas ações, né? É um outro capítulo esse, que é o fortalecimento da nossa justiça que nós, cidadãos, desejamos. Muito bem. E com relação à inimputabilidade penal, como é que o senhor pode dizer que no momento dos fatos, lá atrás, há 2 anos atrás, o cidadão estava ou não em pleno uso de suas faculdades mentais? O médico tem como falar isso? Porque hoje, se ele cometeu o crime hoje e for submetido ao exame médico, psiquiátrico hoje, tudo bem. Agora, me parece que, ao protrair isso no tempo, fica meio difícil desse laudo médico poder afirmar categoricamente. Na época do crime, o réu não tinha condições de entendimento do caráter delituoso do seu fato. O que o senhor acha sobre isso? Realmente é um pouco difícil dizer algo que seja tão anterior, mas nós nos baseamos no quadro que o indivíduo apresenta. Porque alguém que, vamos dizer, que tem uma deficiência intelectual leve, ele já tinha isso lá atrás. Alguém que apresenta um quadro psicótico, ele certamente já tinha isso lá atrás. Então, são parâmetros que são considerados em cima do histórico do paciente, em cima do momento que ele apresenta, até durante a entrevista, a história médica, o uso de medicamentos, tem várias coisas. Agora, eu fico muito feliz com a sua pergunta, doutor, porque isso mostra a importância de um fórum médico-jurídico, porque são os olhares diferentes, é o olhar médico, é o olhar jurídico, e isso são informações que vêm a fortalecer a sociedade. Perfeitamente. Eu sempre me interessei muito por esse lado do cérebro, né, e da mente humana, principalmente com relação à justiça, né, o que se faz, né, como que a gente vê a pessoa que está ali à frente do juiz, né, o que se passou na cabeça dele para cometer tão odioso crime, né, tão repugnante ato delituoso. Não é isso? E realmente o senhor tem hoje a atividade na Polícia Militar, não é isso? Não, já trabalhei lá, atualmente não mais, só trabalho no meu consultório e no Estado, onde eu sou médico supervisor. Mas o senhor faz ainda perícia médico legal? Médico psiquiatra? Quando solicitado pela Justiça, cumprimos com a ordem. Como que se faz para participar desse fórum? O fórum é aberto a todos os estudantes, profissionais e outras pessoas que queiram enriquecer o seu vocabulário
A inscrição é pelo site www.forumdocerebro.com.br ou pelo telefone 997684200. Agora, para encerrar, o senhor sabe que o nosso programa chama-se Afinando Ideias, com o Dr. Pinheiro. E por que afinar ideias? Porque nós precisamos harmonizar a sociedade. A hora que nós tivermos todas as pessoas com as suas ideias bem afinadas, né, haverá uma harmonia social, uma coisa extremamente difícil de se conseguir hoje em dia, até mesmo porque tem muita gente com doença mental aí, está na rua, né? E não há mais internação, né? A internação agora só depende de uma série de fatores. Então as pessoas estão aí, a sociedade está bastante desorganizada. Precisamos organizar essa sociedade, afinar os instrumentos, afinar as ideias para que a gente possa ter uma vida social melhor, não é isso? Então, qual seria a ideia ou quais seriam as ideias a serem afinadas depois desse nosso bate-papo aqui? Como psiquiatra, eu acredito na vida saudável para o cérebro. As pessoas têm que entender que o que determina todas as suas ações, atitudes, é o seu bem-estar físico e mental. O cérebro é a razão de tudo. Então, é aprender a se cuidar. Evite substâncias como álcool e outras drogas. Procure levar uma vida mais organizada e, acima de tudo, não ficar acompanhando ideias que surgem na sociedade sem buscar realmente saber se aquilo é verdade ou não. Cuidado com os mitos, com as mentiras. É impressionante como que tem ideias estapafúrdias andando pela sociedade e pessoas defendendo esses conceitos como se estivessem ali empoderados do saber. Perfeitamente. Doutor Vicente, muito obrigado mais uma vez por sua presença. É sempre um prazer imenso recebê-lo aqui, tá? Nosso programa está sempre às ordens. Com certeza que o prazer é meu, doutor Pinheiro. Muito obrigado pela oportunidade.